Ciclos poderosos estão afetando o planeta e não temos como controlar isso. Neste vídeo, vocês vão descobrir quais grandes mudanças estão acontecendo agora e vão afetar nossas vidas. Então, fiquem ligados até o final. Sejam bem-vindos, pessoal! Tudo vai mudar e isso vai se repetir porque existem vários ciclos que, em alguns casos, se estendem por milênios. Alguns desses ciclos acontecem no espaço. Por exemplo, o movimento do nosso sistema solar em torno do centro da galáxia. Depois temos os ciclos de Milankovitch, que entre outras coisas fazem com que a inclinação do eixo da Terra oscile devido a influências gravitacionais no sistema solar. Outros ciclos são totalmente terrestres, como os fenômenos climáticos El Niño e Laninha, que alteram o clima de todo o planeta. Ou ainda o ciclo do núcleo da Terra, que até agora ainda não foi quase nada compreendido. O que está claro, de qualquer forma, é que todos esses ciclos determinam inevitavelmente o nosso destino. Vamos começar direto com o que é realmente grande. Como é que o nosso sistema solar se move pela galáxia? A Terra gira em torno da nossa estrela a uma velocidade média de 30 km por segundo, e a maioria das representações do sistema solar se limita a esse movimento dos planetas em torno do Sol. Mas isso está longe de ser tudo, pois precisamos, sem dúvida, levar em conta também o movimento de todo o sistema solar dentro da galáxia, a Via Láctea. Nossa Via Láctea é o nosso lar cósmico e é composta por pelo menos 100 bilhões a 200 bilhões de sistemas estelares. Nosso sistema solar é um deles e todas essas estrelas estão envolvidas em uma espécie de dança galáctica, um ritmo que chamamos de ano galáctico. Eles orbitam em torno do centro da Via Láctea e para completar uma volta, nosso sistema solar leva 225 milhões de anos. No início desse ano galáctico, portanto, ainda havia dinossauros na Terra. Os planetas se movem em torno do Sol, mas seguem-no em sua trajetória ao redor do centro da galáxia. Mas o universo não termina atrás da nossa galáxia. Existem bilhões de outras galáxias, e a maioria delas está organizada em chamados aglomerados de galáxias, que por sua vez se unem em superaglomerados. Dentro do nosso aglomerado de galáxias, o grupo local várias galáxias e galáxias anãs se atraem gravitacionalmente. O efeito mais forte aqui é a atração entre a nossa Via Láctea e a galáxia de Andrômeda, que é ainda maior. As duas estão se aproximando uma da outra neste exato momento e daqui a alguns bilhões de anos se fundirão em uma supergaláxia. Portanto, precisamos levar em conta também a aproximação com a galáxia de Andrômeda no nosso movimento. As duas galáxias e nós, como parte da Via Láctea, estamos nos movendo uns em direção aos outros a cerca de 109 km por segundo. Mas como já mencionei, existem outros aglomerados de galáxias que também nos influenciam com sua imensa gravidade. Todas as outras galáxias e aglomerados de galáxias próximas a nós exercem uma força de atração sobre nós, e até mesmo aglomerados de matéria bem distantes no espaço profundo ainda exercem uma força gravitacional. Pelo que conseguimos calcular, todas essas estruturas distantes parecem causar juntas um movimento adicional de cerca de 300 km por segundo. No entanto, em uma direção um pouco diferente das outras, mas há ainda um movimento que quase ninguém percebe e ele é causado pelo grande vazio, para cada átomo ou partícula de matéria no universo que se concentra em uma região superdensa, como as regiões com muitos aglomerados de galáxias, há também regiões que perderam a mesma quantidade de massa, e essas regiões exercem, consequentemente, menos gravidade. Quando se tem uma grande área do espaço com menos matéria do que a média, a falta de atração gravitacional age como uma força repulsiva na nossa vizinhança cósmica. Em frente ao local de maior superdensidade nas nossas proximidades, existe um grande vazio de baixa densidade. Como estamos entre essas duas regiões densas, as forças de atração e repulsão se somam, sendo que cada uma delas é de cerca de 300 km por segundo e o total se aproxima de 600 km por segundo. Se somarmos todos esses movimentos, ou seja, a rotação da Terra em si, a rotação da Terra em torno do Sol, o movimento do Sol em torno do centro galáctico, o movimento da Via Láctea e da galáxia de Andrômeda em direção uma à outra e o grupo local, que é atraído pelas regiões de alta densidade e repelido pelas de menor densidade, obtemos um número que indica a velocidade com que realmente nos movemos pelo universo em um determinado momento. E o movimento total é de 368 km por segundo em uma determinada direção, mais ou menos 30 km por segundo, dependendo
dependendo da estação do ano e da direção em que a Terra está se movendo no momento. Aliás, esse movimento também pode ser confirmado pelas medições do fundo cósmico de micro-ondas, ou seja, a radiação de alta energia do início do universo. O fundo cósmico de micro-ondas parece mais quente na direção em que nos movemos e mais frio na direção oposta ao nosso movimento. Mas se a gente deixar de usar o nosso sistema solar como ponto de referência e passar a usar, por exemplo, o grupo local, dá para calcular que o nosso grupo de galáxias, ou seja, a Via Láctea, Andrômeda, a galáxia do Triângulo e todas as galáxias anãs, se move a cerca de 727 km por segundo em relação ao fundo cósmico de micro-ondas. Então tudo depende da perspectiva. Nenhuma representação está totalmente certa ou totalmente errada. Nosso sistema solar é, portanto, uma espécie de bola de brinquedo cósmica empurrada para lá e para cá por todo tipo de influência gravitacional. Vamos dar uma olhada mais de perto no nosso Sol, uma gigantesca usina de fusão nuclear, a qual, em princípio, estamos totalmente à mercê e, claro, o comportamento do Sol influencia enormemente o clima na Terra. O campo magnético do Sol é formado por correntes complexas de partículas carregadas que ocorrem no interior do Sol. Embora, surpreendentemente, esse campo magnético seja, no geral, mais fraco do que o da Terra, ele ainda assim é de grande importância para os processos no sistema solar. O Sol passa por um ciclo de atividade de cerca de 11 anos, conhecido como ciclo das manchas solares. Durante esse ciclo, o número e a intensidade das manchas solares que aparecem na superfície do Sol variam, o que está intimamente ligado ao campo magnético solar. Quando a atividade solar se aproxima do seu pico, pode ocorrer um fenômeno notável, uma inversão polar solar. Isso significa que o que antes era o polo norte magnético do Sol passa a ser o polo sul e vice-versa. Isso é acompanhado por um aumento na atividade de manchas solares e uma maior probabilidade de erupções no Sol. Essas erupções, por sua vez, podem lançar enormes quantidades de partículas carregadas e radiação de alta energia para o espaço, afetando o chamado clima espacial em todo o sistema solar. Em dezembro de 2024, por exemplo, formou-se um buraco gigantesco no Sol, de onde radiação de alta energia foi disparada em direção à Terra. Então isso é a inversão dos polos solares, mas o mesmo pode acontecer aqui na Terra. Nós também temos um campo magnético que age como uma espécie de força invisível que nos protege. Ele se estende desde o interior do nosso planeta até bem longe no espaço e desempenha um papel importante na proteção da Terra contra a radiação cósmica prejudicial e o vento solar. Sem o campo magnético terrestre, a radiação de alta energia do cosmos nos torraria, de modo que provavelmente nenhuma forma de vida complexa teria surgido na Terra. O campo magnético terrestre é gerado pelo dínamo terrestre, ou seja, correntes de ferro e níquel líquidos no núcleo externo da Terra, que fica abaixo do manto sólido. Essas correntes geram correntes elétricas que, por sua vez, criam o campo magnético que envolve a Terra. Esse campo magnético tem um polo norte e um polo sul, que geralmente ficam próximos aos polos geográficos da Terra, mas não necessariamente exatamente sobre eles. O campo magnético terrestre está longe de ser estático. Ele passa por mudanças contínuas ao longo do tempo e pode até mesmo se inverter. Durante essa inversão de polos, o campo magnético passa por um período de instabilidade, no qual a polaridade se inverte. Só que o processo é muito mais lento do que no Sol. Na Terra, estamos falando de milhares de anos. Durante esse período, o campo magnético terrestre enfraquece e pode até apresentar pontos mais fracos localmente ou vários polos antes de finalmente atingir sua nova orientação. Isso pode ter efeitos enormes na Terra, pois quando o campo magnético enfraquece, mais radiação cósmica atinge o planeta e, além disso, ela também é direcionada para outros locais. Isso pode paralisar toda a tecnologia e, dependendo da intensidade da radiação, também causar graves problemas de saúde. Os pesquisadores acreditam que, em termos cósmicos, a inversão dos polos está relativamente próxima, porque o polo norte magnético tem se movido cada vez mais rápido nos últimos anos. Além disso, desenvolveu-se uma anomalia magnética sobre o hemisfério sul, a chamada anomalia do Atlântico Sul. Um ponto fraco do campo magnético que está se tornando cada vez mais intenso. Alguns pesquisadores interpretam isso como indícios de uma inversão de polos iminente. Resumindo, a inversão de polos solar é um evento de curto prazo relacionado ao ciclo de manchas de 11 anos. Ele está diretamente relacionado à atividade na superfície do Sol e às manchas solares. A inversão de polos do campo magnético terrestre, por outro lado, é um processo de longo prazo que se estende por milhares de anos. Esse processo está ligado às correntes de ferro líquido no núcleo externo da Terra e não tem relação direta com a atividade solar ou com o campo magnético solar. Mas também está claro que a Terra e o Sol estão magneticamente ligados. O campo magnético terrestre é constantemente influenciado pelo Sol,
e a atividade solar influencia processos ainda muito maiores, como o tamanho exato da chamada heliosfera, a região em que o Sol, por meio de sua própria radiação, empurra o meio interestelar, criando assim uma bolha segura na qual viajamos pela galáxia. E por isso, um dos efeitos mais interessantes da inversão dos polos solares é a influência no campo magnético interplanetário. Quando o Sol inverte seus polos, essa mudança se espalha por todo o sistema solar. O campo magnético interplanetário, que transporta o vento solar, também é afetado por essa inversão. Isso pode fazer com que o espelho do campo magnético interplanetário mude e que as interações entre o vento solar e a magnetosfera de planetas como a Terra variem. A intensidade e as características do campo magnético terrestre são, portanto, diretamente influenciadas por esses processos no Sol. As teorias de que as mudanças no campo magnético solar podem influenciar o campo magnético terrestre ao moldar a radiação cósmica que chega à Terra e que isso, por sua vez, afeta o clima e os processos geológicos da Terra são incrivelmente fascinantes, mas, na verdade, têm sido pouco estudadas. No entanto, com base no conhecimento atual, é improvável que uma inversão dos polos solares provoque uma inversão dos polos na Terra. No solo el Sol, sino toda la estructura del sistema solar influye en la Tierra. Esto se resume en los llamados ciclos de Milankovitch, un tema increíblemente complejo que, sin embargo, ha influido enormemente en la vida en la Tierra desde el principio. Para entenderlo, primero vamos a aclarar rápidamente cómo se forman las estaciones a las que estamos acostumbrados. La Tierra gira en su órbita alrededor del Sol, pero su eje no es totalmente perpendicular a esa órbita. El eje de la Tierra está inclinado, concretamente unos 23,5 grados, y por eso una parte de la Tierra está más inclinada hacia el Sol y la otra parte más alejada. Estos diferentes ángulos de incidencia de la luz solar dan lugar a las estaciones. En la mayoría de las explicaciones, donde se limita a este movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Pero eso es muy incompleto, porque en nuestro sistema solar hay muchos más cuerpos celestes y todos ellos interactúan entre sí en mayor o menor medida. Aunque el Sol representa el 99% de la masa del sistema solar y por lo tanto es sin duda la influencia gravitatoria más fuerte, la gravedad de los demás objetos también nos afecta. La Luna, por supuesto, pero también Júpiter, el planeta más pesado, Saturno y en mucha menor medida los demás planetas. Todos se atraen y empujan entre sí y eso tiene repercusiones en nuestra Tierra, concretamente en la inclinación del eje terrestre, en la forma exacta de nuestra órbita y en el plano de la eclíptica, el plano de la órbita de los planetas. Todos estos factores están sujetos a ciclos complicados pero regulares debido a las influencias físicas dentro del sistema solar y esos son los ciclos de Milankovitch. El primero en darse cuenta de esto fue el matemático y geocientífico serbio Milutin Milankovitch en la década de 1920. Así que estamos hablando de varios ciclos astronómicos que influyen enormemente en nuestro planeta y en el clima y a pesar de esta inmensa importancia, es probable que la gente común nunca haya oído hablar de ellos. Quizás el ciclo de Milankovitch más importante sea el ciclo elíptico. A lo largo de un periodo de 100.000 años, la órbita de la Tierra alrededor del Sol se vuelve menos elíptica y luego vuelve a ser más elíptica. Lógicamente, cuanto menos elíptica es la órbita, más constante es la temperatura en la Tierra. Cuando la órbita se vuelve elíptica, se producen fuertes fluctuaciones de temperatura y las temperaturas máximas en ambos extremos se vuelven más extremas. Actualmente, los veranos no suelen ser especialmente calientes y los inviernos no suelen ser especialmente fríos, ya que nos encontramos en una fase más bien circular del ciclo de Milankovitch. Si en los próximos 10.000 años la órbita de la Tierra se vuelve más elíptica, estas tendencias estacionales se intensificarán y los inviernos y veranos alcanzarán niveles mucho más extremos. Mas a questão não é tão simples assim, pois existem outros ciclos de Milankovitch, como o ciclo de precessão, que influencia o eixo da Terra. Já vimos que o eixo da Terra está inclinado em 23,5 graus e que é assim que surgem as estações do ano. No âmbito do ciclo de precessão, o eixo da Terra faz uma espécie de movimento circular, e isso leva 26.000 anos. É por isso, aliás, que a estrela polar nem sempre é a estrela polar. Há alguns milhares de anos, o eixo da Terra apontava para um lugar totalmente diferente. Em pouco menos de 13.000 anos, o verão e o inverno vão se alternar nos respectivos hemisférios. Existem ainda inúmeros outros ciclos de Milankovitch, alguns menos impactantes, outros mais, e a interação de todos esses ciclos leva a algo tão estranho quanto assustador, as eras glaciais. Alguns dos ciclos de Milankovitch coincidem perfeitamente com as eras glaciais da história da Terra. Por exemplo, um ciclo em que, ao longo de 100.000 anos, o plano da órbita da Terra em torno do Sol sobe e desce em relação ao equador solar. Ainda não está totalmente
totalmente esclarecido como isso pode desencadear eras glaciais, mas a coincidência temporal é tão perfeita que os cientistas estão convencidos de que existe uma relação. Uma teoria diz que em sua órbita mais inclinada ao redor do Sol, a Terra atravessa uma nuvem de poeira cósmica que bloqueia parte da luz solar, levando a temperaturas médias significativamente mais baixas. Isso significa, portanto, que é apenas uma questão de tempo até que a Terra, no âmbito desse ciclo de Milankovitch, mude o plano de sua órbita, as temperaturas médias caiam e uma era glacial nos espere. Aqui entra em jogo um último ciclo de Milankovitch e ele muito provavelmente nos trará a era glacial. Estou falando do ciclo axial. O ciclo axial faz com que o ângulo de inclinação mude. Os 23,5 graus de que acabamos de ouvir falar também são instáveis. Durante o ciclo axial de Milankovitch, que dura 41 mil anos, o ângulo de inclinação do eixo da Terra varia entre 22,1 e 24,5 graus. Estamos agora na parte do ciclo em que o ângulo de inclinação está diminuindo. O resultado? Nenhuma parte da Terra fica mais voltada de forma extrema para o Sol. O gelo do inverno quase não derrete mais no verão. Quanto mais gelo houver na superfície da Terra, mais luz solar deixa de ser absorvida e é refletida de volta para o espaço. Um processo que se intensifica e acaba levando a uma era glacial. Estamos vivendo agora em um breve período quente, que também é chamado de Holoceno interglacial, um breve período excepcional com clima ameno, que começou há quase 12 mil anos. Trata-se, portanto, de uma breve anomalia dentro de uma era glacial mais ampla e, graças aos ciclos de Milankovitch, essa anomalia chegará ao fim em algum momento. E a era glacial, que na verdade está prevalecendo agora, voltará a dominar. Isso pode, no entanto, levar ainda alguns milênios, o que, de um ponto de vista geológico e cósmico, naturalmente não é muito tempo. E claro, é preciso levar em conta que, como se sabe, as atividades humanas também têm impacto no clima, e quanto à relação entre o efeito estufa antropogênico e os ciclos de Milankovitch, ainda estamos bem no início da pesquisa. Para encerrar, vamos viajar até as profundezas da Terra. Afinal, o núcleo terrestre ainda é super misterioso e inexplorado. E quando os cientistas descobriram que recebemos um sinal de lá de baixo, em intervalos regulares, eles ficaram bem surpresos. Tudo começou em 2019, quando pesquisadores chineses de Wuhan mediram valores muito estranhos no núcleo terrestre. Eles perceberam que há uma oscilação que ocorre a cada 8,5 anos, mais ou menos, e que poderia ser chamada de trepidação do núcleo. No total, a Terra é composta por 3 camadas principais: a crosta, o manto e o núcleo. Essas camadas têm densidades diferentes e apresentam propriedades químicas e físicas distintas, influenciadas por processos geológicos como a tectônica de placas e o vulcanismo. O núcleo da Terra é a camada mais interna, composta por ferro e níquel, e apresenta uma temperatura de cerca de 5.500 graus. O núcleo é dividido em 2 partes, o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo tem cerca de 2.300 km de espessura e é líquido, enquanto o núcleo interno é sólido e tem um diâmetro de apenas 1.200 km. Os modelos anteriores partiam do princípio de que o núcleo da Terra girava ao longo do mesmo eixo que o manto, já que ambas as camadas deveriam apresentar uma distribuição uniforme de densidade. Mas agora temos que esquecer todas essas ideias sobre o interior da Terra, pois o que os pesquisadores chineses descobriram é bastante revolucionário. Ao mapear com precisão pequenas variações na rotação da Terra, eles chegaram a uma conclusão inovadora. O núcleo da Terra poderia, na verdade, estar inclinado em relação ao manto. Mais especificamente, o núcleo da Terra tem uma inclinação de 0,17 graus em relação ao manto. Hao Ding, um dos principais cientistas do novo estudo, explica: os resultados das oscilações livres da Terra indicam que as estruturas de densidade no interior do planeta são altamente heterogêneas, de modo que a hipótese de uma distribuição uniforme da densidade não deve ser realista. Uma das conclusões mais interessantes do trabalho de pesquisa é a hipótese de que o núcleo interno da Terra é mais denso e pesado no hemisfério noroeste do que em outras regiões. E é justamente essa distribuição assimétrica de densidade e massa que poderia explicar por que o núcleo da Terra parece balançar a cada 8,5 anos. Ding diz: isso implica um ângulo de rotação diferencial do núcleo interno de menos de 1 grau para o leste e um desalinhamento dos eixos de simetria da camada de transição entre o núcleo inferior do manto e o manto superior.
E isso tem consequências realmente impressionantes para vários outros processos na Terra. Vamos pegar o eixo da Terra como exemplo. Se o núcleo da Terra realmente oscila a cada 8,5 anos, e esse movimento de oscilação vem acompanhado de uma inclinação do núcleo em relação ao manto, isso poderia afetar a estabilidade do eixo da Terra. Uma mudança na inclinação do núcleo da Terra poderia, teoricamente, fazer com que a inclinação do eixo da Terra também mudasse com o tempo. Mas nos últimos anos, o eixo da Terra tem se comportado de um jeito super estranho. Desde meados dos anos 90, o movimento de deriva dele mudou imensamente. Ele se deslocou cerca de 10 graus para o leste. Os cientistas estavam bem perplexos com isso até agora, mas talvez esse novo trabalho de pesquisa seja a peça que faltava no quebra-cabeça, e o movimento do eixo da Terra seja resultado dos processos curiosos que rolam lá dentro do planeta. E claro, ainda tem o possível impacto no campo magnético da Terra. Como já sabemos, o campo magnético da Terra é gerado principalmente pelo processo semelhante a um dínamo no núcleo líquido externo do nosso planeta, impulsionado pelos movimentos do metal líquido. E também sabemos que esse campo magnético é de importância crucial para a vida na Terra, pois nos protege da radiação prejudicial do espaço. Se o núcleo da Terra oscila a cada 8,5 anos, e com isso, talvez até mude a densidade ou a distribuição de massa no núcleo, isso obviamente poderia ter consequências para as correntes no núcleo líquido e assim influenciar diretamente o processo de dínamo e o campo magnético terrestre. Um possível impacto poderia ser uma alteração na intensidade ou na direção do campo magnético. Isso, por sua vez, poderia afetar a navegação dos animais, o funcionamento de aparelhos eletrônicos e a propagação da radiação cósmica. Além disso, a oscilação do núcleo da Terra também poderia levar a uma instabilidade do campo magnético. Eu imagino que essas novas características do núcleo da Terra tenham pelo menos um papel no comportamento estranho do campo magnético nos últimos anos. Só para lembrar, a migração do Polo Norte magnético tem se intensificado cada vez mais nos últimos anos. Os cientistas interpretam isso como um sinal de que o campo magnético está ficando mais frágil e se aproximando de uma inversão polar. A chamada anomalia do Atlântico Sul, um ponto fraco do campo magnético, também está ficando cada vez mais intensa, todos sinais que indicam que os polos magnéticos norte e sul estão se preparando para trocar de lugar. E talvez uma peça desse quebra-cabeça geomagnético seja justamente o balanço rítmico do núcleo da Terra. Espero que agora vocês sejam especialistas absolutos no ciclo da Terra. Assim que algum desses efeitos se tornar perceptível na Terra, eu te aviso na hora. É claro que só ficarás sabendo disso se seguir o canal. Então inscreve-te agora, dá uma olhada no próximo vídeo também, ficou super interessante como sempre. No canto inferior esquerdo você encontra a AstroShop, onde pode se abastecer de artigos adequados para cada ciclo. Fora isso, diria que nos vemos no próximo vídeo. Fica bem!